Em uma pequena aldeia cercada por montanhas verdes e rios tranquilos, vivia um jovem chamado Igor. Ele era conhecido por sua busca incessante por autoconhecimento e por uma vida mais significativa. Igor acreditava firmemente que, ao se tornar uma pessoa mais humilde, ele alcançaria uma felicidade verdadeira e uma conexão mais profunda com o espiritual. Um dia, decidido a encontrar respostas para sua busca, Igor foi até um antigo mosteiro no alto de uma colina, onde morava um sábio venerado por todos, chamado Mestre Joaquim. Com o coração cheio de esperança, Igor perguntou: Mestre Joaquim, o que devo fazer para me tornar uma pessoa verdadeiramente humilde? O velho sábio, com um olhar sereno e cheio de compaixão, respondeu: Se você realmente deseja encontrar essa resposta, vá até o rio ao entardecer e grite todos os seus pensamentos negativos para a correnteza. Sem questionar, Igor seguiu o conselho. No entardecer, ele foi até o rio e começou a gritar suas críticas e pensamentos negativos. Suas palavras ecoavam na tranquilidade do lugar, mas o rio seguia seu curso, indiferente. Depois de um tempo, Igor retornou ao mosteiro e relatou ao sábio o que havia feito. Igor, o que aconteceu com suas palavras? Perguntou o mestre Joaquim. Nada, mestre. O rio continuou a fluir como sempre, indiferente aos meus gritos. Respondeu Igor, intrigado. O sábio sorriu e disse: Muito bem. Agora, volte ao rio ao amanhecer, e, desta vez, elogie a correnteza e agradeça por sua beleza. Igor fez exatamente isso. No amanhecer, ele voltou ao rio e passou horas elogiando e agradecendo pela beleza da natureza. Ele falou sobre a pureza das águas, a serenidade do fluxo, e a forma como o rio refletia o céu. Quando retornou ao mosteiro, Mestre Joaquim novamente perguntou: E agora, Igor? O que aconteceu com seus elogios? Nada, mestre. O rio continuou a fluir, indiferente às minhas palavras de louvor. Então, o sábio colocou a mão no ombro de Igor e disse: Para ser verdadeiramente humilde, você deve aprender a reagir como o rio. Não permita que os elogios ou críticas definam quem você é. Seja como o rio, que flui constante e sereno, independente das palavras que recebe. Igor refletiu profundamente sobre essas palavras, e entendeu que a verdadeira humildade estava em manter-se imperturbável diante das opiniões alheias, valorizando apenas a verdade que elas poderiam conter, sem deixar que isso trouxesse sofrimento. Decidido a aplicar essa sabedoria em sua vida, Igor começou a observar suas próprias reações às críticas e elogios que recebia. No início, não foi fácil. Ele percebeu que muitas vezes era afetado por palavras de outros, tanto positiva quanto negativamente. Mas, aos poucos, ele começou a praticar o conselho do sábio, lembrando-se do rio que fluía indiferente. Certa vez, enquanto ajudava na construção de uma nova ponte na aldeia, Igor ouviu um grupo de moradores criticando seu trabalho. Sentiu a familiar picada do orgulho ferido, mas respirou fundo e lembrou-se do rio. Em vez de reagir com raiva ou tristeza, ele se aproximou dos críticos e perguntou calmamente o que poderia fazer para melhorar. Para sua surpresa, algumas críticas eram construtivas, e ele aprendeu maneiras mais eficientes de construir a ponte. Igor percebeu que ser humilde não significava ser passivo ou ignorar as opiniões dos outros. Significava ter a capacidade de discernir o que era útil para seu crescimento pessoal e o que não era. Ele começou a acolher as críticas construtivas e a descartar aquelas que não tinham fundamento. Com o tempo, Igor se tornou uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. Ele aprendeu a acolher as opiniões externas sem permitir que elas definissem seu valor. Desenvolveu uma serenidade que o ajudava a enfrentar as críticas e os elogios de maneira equilibrada. Sua nova postura também trouxe uma transformação em suas relações. Ele se conectou mais profundamente com as pessoas ao seu redor, ouvindo-as com empatia e respondendo com compaixão. Igor descobriu que,
Ao se livrar das camadas de ego e vaidade, ele criava um espaço para o verdadeiro entendimento e para conexões genuínas. Além disso, Igor encontrou uma conexão mais profunda com o espiritual. Ele começou a passar mais tempo meditando e refletindo sobre seu lugar no mundo. Sentia-se parte de algo maior, um todo interconectado e interdependente. Suas orações se tornaram mais sinceras, e sua espiritualidade, mais autêntica. No cerne de sua jornada pela humildade, Igor encontrou uma liberdade verdadeira. Ele se libertou das expectativas alheias e da necessidade de aprovação externa, experimentando uma paz interior profunda e um contentamento inabalável pelas tempestades de opiniões e julgamentos externos. A transformação de Igor não passou despercebida. Os moradores da aldeia começaram a notar a calma e a sabedoria com que ele lidava com as situações. Muitos vinham até ele em busca de conselhos e orientação. Igor, sempre disposto a ajudar, compartilhava as lições que aprendeu com o mestre Joaquim e as experiências que viveu. Um dia, uma jovem chamada Ana procurou Igor, dizendo: Igor, tenho dificuldades em lidar com as críticas. Sinto-me desmotivada e perdida. Poderia me ajudar? Igor, com um sorriso gentil, contou a ela sua própria história. Ele falou sobre o rio, as críticas, os elogios e a sabedoria que encontrou na simplicidade da natureza. Ana ouviu atentamente, inspirada, decidiu seguir o mesmo caminho. E assim, a jornada de Igor pela humildade começou a inspirar outros na aldeia. Sua história foi passada de geração em geração como um exemplo de como a humildade pode transformar vidas e nos conectar com algo maior. Ele viveu uma vida de simplicidade, sabedoria e serenidade, sempre aprendendo e crescendo. Igor continuou sua jornada, caminhando com leveza, com os pés firmes na terra e o coração aberto às infinitas possibilidades do espírito humano. Ele se tornou uma figura respeitada e querida, um verdadeiro exemplo de como a humildade, quando praticada diariamente, pode enriquecer nossas vidas, fortalecer nossos laços com os outros, e nos aproximar da verdadeira essência de quem somos. E assim, a pequena aldeia, inspirada por Igor, floresceu em compaixão, empatia e sabedoria, cada um dos seus moradores encontrando em si mesmos a capacidade de serem humildes, e assim, verdadeiramente livres. Se você gostou dessa história, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Confira também o primeiro comentário fixado aqui abaixo. Obrigado por assistir. Até a próxima!